Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e vamos dar continuidade ao estudo da lógica argumentativa. Hoje falando sobre o processo de equivalência lógica. Equivalência está associado com processos de igualdade, em que duas associações, duas sentenças, ou seja, duas proposições, um conjunto de proposições, vai ter uma equivalência, uma igualdade em sentido, em representação, a uma condição apresentada por outras proposições ou até mesmo uma alteração nas suas proposições, ou seja, uma alteração nas condições em que essas proposições são apresentadas. Devemos tomar cuidado porque no princípio de equivalência, um dos principais métodos de trabalho é através da tabela verdade. Porém, haverá algumas condições que deverão ser interpretadas e até mesmo outras, infelizmente, do ponto de vista, decoradas. Por quê? São algumas relações que são apresentadas continuamente nas provas de concurso e que você deve conhecer. Em algumas situações, serão apresentadas na forma de tabela verdade, em outras situações, infelizmente, ele passará simplesmente a condição em que essas proposições estão escritas. Como? Através das próprias proposições. Mas de que forma? Não vai utilizar símbolos. Ao invés de utilizar o que nós já estamos acostumados, a relação P, por exemplo, condicional a que, P, condicional à negação de que, P, numa conjunção com que, ou seja, ao invés de utilizar a simbologia a qual nós estamos mais acostumados, ele vai utilizar frases. Ele vai dar uma descrição, ele vai representar essas descrições de forma direta e nós temos que escrever na forma simbólica e ver em que situação existe a equivalência da mesma. Então, esse princípio de equivalência lógica eu separei em 3 momentos. Nesse primeiro, explicando o que é a equivalência, mostrando a relação que existe dentro da tabela verdade. Um segundo momento, nós vamos trabalhar com os processos e as relações de equivalência através das negações a qual elas estão submetidas. E um terceiro momento, as aplicações do mesmo através dos exercícios. Eu achei mais interessante fazer essa subdivisão, porque vai fragmentar os assuntos e vai facilitar a sua compreensão. Em cada um dos temas, mesmo nesse, por exemplo, em que não terá um exercício diretamente associado, não pense você que nós não iremos trabalhar com os conceitos na aplicação em si. A única diferença é que nós não teremos uma contextualização, será um objeto mais direto, nós teremos um objetivo mais preciso nas nossas análises, ok? Então, equivalência, nós temos que, dadas duas proposições, P e Q, é claro que isso vale para quantas proposições nós queremos, porém, lembre-se, a relação que vai existir das proposições compostas através dos conectivos, ela ocorre sempre entre duas proposições. P é equivalente a Q quando P e Q têm tabelas verdade iguais. Isso indica que, para que as duas proposições sejam consideradas iguais, eu tenho que obrigatoriamente ter uma igualdade nas suas tabelas verdade. Igualdade significa que todos os caracteres devem ser idênticos. Não há uma obrigatoriedade de ser uma tautologia, uma contingência, basta que elas sejam iguais. Então, em muitas situações, você terá várias proposições, vários conceitos e deveremos analisar as suas proposições. Agora, é muito importante que você observe a seguinte representação. A simbologia que nós utilizamos para a equivalência, eu fiz questão de colocar aqui em ênfase, é essa seta com dupla direção, porém, observe, ela é realmente com esse espaçamento. Ela tem realmente esse espaçamento. Ao contrário que a bicondicional é essa seta fina. Então, seta fininha representa bicondicional. Isso representa a minha bicondicional. A seta dupla direção, mas cheinha na parte central,
é a representação da minha equivalência lógica. Uma, então, representa a equivalência e a outra vai representar a condição de bicondicional. Ok? Quando você observa que as duas possuem a mesma tabela verdade, temos, então, essa igualdade. Aí nós colocamos aqui, ó, P é equivalente a Q quando a bicondicional entre P e Q for verdadeira. Lembrando que na bicondicional eu tenho que ter ou as duas sentenças verdadeiras ou as duas sentenças falsas para que a afirmação seja considerada uma verdade. Então temos que observar essa condição de existência do problema, ok? Então, novamente, muita atenção na hora de interpretar a simbologia do processo de equivalência, ok? Agora a gente pensa, mas como eu vou aplicar isso? Se a ideia da equivalência é só comparar as tabelas verdade, então é um processo mais simples. Eu conhecendo todos os processos de condicionais, todos os conectivos e as respectivas tabelas verdades, então fica um processo mais simples. Porém, a forma que ele cobra esses exercícios está associada com algumas condições, como eu disse na parte inicial desse vídeo. Veja só, as proposições abaixo, essa relação P, para quem não recorda, vamos ler, P condicional, P condicional a Q. Veja, eu tenho duas proposições sofrendo uma relação. Esse aqui é o nosso símbolo de equivalência. Vou colocar aqui embaixo. Nosso símbolo de equivalência. Então, aqui nós temos uma condicional. Aqui nós temos o símbolo de equivalência. Veja, ela vai equivaler à negação, lembrando, isso se representa a negação da afirmativa, é a negativa da proposição P. Esse símbolo, para quem não se recorda, é a minha disjunção. Disjunção inclusiva. É onde aparece o termo ou. E aqui na condicional é onde aparece se, então. São esses os elementos que nós vamos ter que trabalhar. Cada um desses elementos presentes na relação. Essa situação, ela é tão importante e ela é apresentada tão corriqueiramente nas provas e nos conceitos de lógica que ela tem um nome chamado de reescrita da condicional. Esse é um dos primeiros processos da lógica, da equivalência lógica, que nós temos que compreender. Que a condicional dessa sentença, ela é equivalente à negação da primeira proposição na disjunção inclusiva com a segunda. Ela tem um nome específico. É chamado reescrita da condicional. É um dos processos e uma das aplicações dos princípios de equivalência lógica. Então, vamos agora provar essa relação. Vamos ver se isso aqui vai realmente ocorrer. Então, previamente, eu já desenhei a tabela para ganharmos um tempo. Então, eu tenho a proposição P, proposição Q, a negação da proposição P, a condicional entre P e Q, a negação entre P na disjunção inclusiva com Q, e depois a equivalência entre elas para ver se existe nessas condições, ok? Então vamos acompanhar comigo aqui na tabela, vamos construir nossa tabela. Então lembrando, primeira proposição, verdade, verdade, falso, falso. A segunda proposição, nós utilizamos a relação verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, lembrando da regra da metade. E a negação da afirmação P, que é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí lembrando, a condicional entre P e Q. Então nós vamos daqui para cá analisar. Na condicional, se as duas afirmativas são verdadeiras, então ela é verdadeira. Na condicional, lembre-se, se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa, a sentença é
falsa, porque a primeira precisa da segunda para ser verdade. Se eu tenho uma afirmativa falsa com verdadeiro, ela é verdadeira. Se eu tenho uma afirmativa falsa com uma afirmativa falsa, então ela é verdadeira. Aí você pensa, mas isso é uma condição específica da condicional. Veja, eu ainda não estudei, eu ainda não interpretei as relações existentes para as outras duas condições. Ok? Eu ainda não fiz essa relação, eu simplesmente fiz a estrutura da condicional. Lembrando que na condicional eu preciso da veracidade da segunda afirmação para confirmar a primeira. No caso das duas serem falsas, fica mais simples, porque se a primeira é mentira ou falsa, a segunda vai ser uma falsa para confirmar ou respaldar a primeira afirmativa. Agora vamos aqui fazer a disjunção inclusiva entre P, a negação de P e a negação de Q. Então deixa eu tirar essas ênfases dos símbolos para refazermos agora a negação de P com Q. Observe a ordem, pessoal. É de P, da negação de P para Q, e não de Q para P. Essa relação estaria errada. Chegaríamos numa outra proposição, ok? Então, tome cuidado. Então, negação de P. Lembrando que na disjunção inclusiva, basta que nós tenhamos uma afirmativa representada nas condições, e para que eu tenha uma afirmativa falsa, as duas afirmativas, as duas proposições devem ser falsas. Então, se eu tenho uma falsa e uma verdadeira, a disjunção ela é verdadeira. Agora, se nós temos uma falsa, uma disjunção falsa com uma disjunção falsa, aí sim eu tenho um conceito falso. Então, na disjunção inclusiva, basta que um elemento seja verdadeiro para que a sentença seja considerada verdadeira. Então, verdadeiro aqui com falso, ela é verdadeira. Agora, nós vamos fazer a equivalência dos dois, ou seja, aqui ele pede a equivalência da primeira condicional com a disjunção da segunda. O que eu vou fazer? Eu vou comparar essas duas tabelas verdades. Eu vou comparar as duas tabelas verdade. Como? Eu vou olhar e ver se existe a igualdade. Verdadeiro com verdadeiro. Ok, iguais. Falso com falso. Ok, bateu. Verdadeiro com verdadeiro. Ok. Verdadeiro com verdadeiro. Ok. Então, nós podemos afirmar que a condicional entre duas proposições é equivalente à negação da primeira numa disjunção inclusiva com a segunda proposição. Então, observe, essa situação reescrita da condicional é uma das situações mais apresentadas para vocês nos concursos. Então, é importante que, mesmo que você não lembre como fazer a tabela, memorize. Memorize esta relação, porque ela vai cair corriqueiramente. E é uma das situações nas quais ele não apresenta em forma simbólica. Ele vai apresentar na forma de frases e você deve encontrar a relação existente entre cada uma delas. Ok? Agora, pessoal, uma situação bastante corriqueira que também aparece na situação de equivalência é o processo de contrapositiva. Contrapositiva da condicional. Essa é uma representação nos processos de equivalência também muito utilizada. Essas duas que estou trabalhando são as situações mais corriqueiras às quais devemos dar atenção, tudo bem? Então, na contrapositiva da condicional, temos que associar a condicional entre duas proposições. Lembre-se que é uma condicional equivalente. Aqui nós temos novamente uma outra condicional. Porém, temos uma outra condicional. Porém, observe, aqui nessa condicional, por isso chama-se contrapositiva, contra
positiva, então está contra uma afirmação positiva. Se ela está contra, então ela tem que negar as afirmações. Então ela vai negar a relação que nós temos através dos processos contrapositivos. Tudo bem? Então, de forma similar à que nós vimos anteriormente, ele vai estruturar, ele vai relacionar as proposições através dos símbolos ou através das frases. Devemos ficar atentos a essas condições apresentadas. Então, vamos aqui ver na tabela verdade como essas relações são apresentadas e como elas devem ser interpretadas por nós. Temos aqui as proposições P e Q, a negação de cada uma, a condicional entre P e Q e a condicional entre a negação de Q com a negação de P. Então, primeiro, o que nós fazemos? Construímos a tabela verdade entre cada uma das proposições e, em seguida, nós vamos fazer a relação entre elas buscando a equivalência e ver se existe a igualdade. Tudo bem? Então, primeiro, construindo aqui a nossa tabela, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação inverte o sentido da frase falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, agora, P com Q, na condicional. Então, verdadeiro com verdadeiro, isso é verdade. Verdadeiro com falso, isso é falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Agora, a condicional da negação de P com a negação de Q com a negação de P. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Maravilha. Agora, o que eu faço? Relacionadas as relações, agora eu vou analisar se existe a equivalência entre as tabelas. Então, verdadeiro com verdadeiro, opa, são iguais, é equivalente, ok. Falso com falso, ok. Falso, verdadeiro com verdadeiro, ok. Verdadeiro, verdadeiro, ok. Então, as duas colunas representadas as associações das proposições são equivalentes. Então, eu posso afirmar que essa relação é uma equivalência lógica. Então, observe. Condicional de P e Q é equivalente à negação da proposição Q, condicional à negação da proposição P. Veja, é importante que você note a inversão da ordem das proposições. É fundamental que você perceba isso, ok? Enquanto que na reescrita da condicional, nós temos a ordem mantida e uma disjunção inclusiva. Na reescrita da condicional, agora na contrapositiva, nós temos duas condicionais, porém, uma com a negação da segunda afirmativa. Veja só, a alteração da ordem e a negação das duas proposições. Tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui então com o assunto introdutório de equivalência lógica. Falamos da reescrita da condicional e do processo contrapositivo, dois dos casos mais comuns que vocês podem encontrar na equivalência de concursos. Tudo bem? Nas próximas aulas, como eu disse no início, falaremos sobre os processos principais da equivalência através da relação das suas negações e faremos alguns exercícios. Tudo bem? Bons estudos, pessoal. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.